né? Porque testemunho edifica a nossa fé. Então, esse vídeo ficará lá no canal também, assim como eu fiz semana passada. Quem não assistiu ainda os testemunhos, vão lá, que foi bênção. Foi poderoso. Eu já tenho um, gente, eu já tenho um de livramento para contar para vocês. Quem não viu o meu vídeo ainda no canal, nem sei qual foi o vídeo, mas lembram, sábado passado a gente estava aqui, eu estava de férias, né? E eu voltei para casa no dia seguinte. Então, o estudo bíblico foi sábado à noite. Aí, no dia seguinte, acordei, já preparei tudo e voltei para casa. E daí, gente, estou dirigindo, bonitinha, vindo para casa. E aí, tinha um restaurante que eu queria comer. Estava com fome. Eu falei, vou entrar nessa saída. Na saída, na estrada, diz que aquela saída tinha o restaurante que eu estava buscando. Tá. Aí eu falei, ok, vou entrar nessa saída, vou lá, vou pegar o sanduíche que eu gosto e continuo a viagem. Entrei na saída e cadê o restaurante? E fui para um lado e fui para o outro. Eu falei, quer saber? Eu vou me embora, porque não tem um restaurante aqui, eu achei que tinha, não tem. E daí eu fui para fazer o retorno. Nem vi, gente, com o celular na mão, GPS, porque agora eu tinha que ver para onde eu tinha que ir para voltar de novo para a estrada. Aí eu pego e faço o retorno. Quando eu faço o retorno, um monte de carro vindo assim, ó, quase bati num carro prateado assim, ó. Mas aí tudo bem, não aconteceu nada, graças a Deus, e continuei indo. Quando eu olho pelo retrovisor, tá lá a luz da polícia, azul e vermelho, tudo lindo, gritando, aquelas cores, tudo. Eu falei, não tô acreditando. É comigo. Porque assim, normalmente aqui eles fazem assim, fica com essa luz, e aí uma hora você acaba vendo, né? E se você não vê, eles vão e falam com você, meio que um megafone assim, é alto, aí eles ligam até a sirene se for preciso, mas eu vi e falei, não acredito. Tá, fui, parei assim no acostamento, né? Aí ele veio e eu falei, só que assim, gente, eu vou contar um segredo para vocês, já faz muitos anos, já fazem anos, que toda vez que acontece, às vezes, sabe, um pouquinho a mais da velocidade, a gente passa despercebido e, de repente, uma polícia ali do nada, eu já falo, senhor, está repreendido em nome de Jesus. Gente, desde então, nunca mais eu tomei uma multa. E a última vez que eu tinha sido parada já há muito tempo atrás, graças a Deus também, não aconteceu nada, só me deu aviso, né? Mas ali eu tinha certeza que eu ia tomar a multa, mas de todo jeito eu não deixei de repreender em nome de Jesus. Vem o policial, para do meu lado, abre a janela e ele falou assim: você viu que você quase bateu no meu carro, né? Só que quando eu vi, o carro dele não era o carro de polícia, entende? Ele estava à paisana, ele estava com a roupa, né, uniforme de polícia, ele estava trabalhando, mas era um carro normal. Só que, como era a polícia, né, ele ligou lá a sirene e eu vi que era a polícia. Eu falei, que sorte a minha, hein? Fui logo quase bater no carro da polícia, era um policial, né? Aí ele veio abrir a janela, falei para ele, eu falei, falei a verdade, gente, falei a verdade, eu tinha certeza, entre aspas, mas assim, eu não estava esperando que ele não fosse me dar a multa, entende? Para mim, ele ia dar a multa e pronto, porque muito difícil eles pararem você só para dar um aviso, um alerta e não te dar a multa. Gente, meu carro estava lotado de coisa por tudo quanto era lado. E aí ele pediu minha drive license, a carteira de motorista, e para eu achar. Graças a Deus lembrei que estava na minha bolsa, peguei, entreguei na mão dele e fui falando para ele, falei, não é questão de me justificar, não. Expliquei a verdade, que eu estava ali procurando um restaurante, que eu estava voltando de viagem, e que eu estava olhando no GPS, e não achei o restaurante, fui voltar, não prestei atenção, e realmente eu não vi que ali não podia fazer o retorno, e até tomei um susto quando eu vi os carros vindo. E ainda brinquei assim, falei para ele, logo, quem que eu quase bato, né? O carro de polícia. Eu falei, hoje é meu dia, né? Aí ele veio que, né, falou, tipo, se deu mal, né, minha filha? Porque veio logo para cima do meu carro. Ele foi pro carro dele, eu fiquei, aí liguei para uma pessoa próxima, comecei a falar, ai, meu pai, agora, pior de tudo, não é nem isso, gente, é porque eu nem sei quanto é uma multa hoje em dia, mas provavelmente mais de US$ 200. Fora isso, tem que fazer escolinha, porque senão aumenta o seguro, fica lá os pontos na carteira. Essa é a parte mais chata, que eu não tenho tempo para fazer, né? Gente, quando ele voltou, ele pegou minha drive license e falou assim, olha, é só um aviso. Gente, me veio uma alegria no meu coração, uma vontade de abrir o carro e falar para dar, só posso te dar um abraço? E
eu só falando, ai Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é especial. E eu lembrei, né, no dia anterior, a gente ali dando testemunho, falando das coisas do Senhor, e de novo eu pude sentir o cuidado dele, o livramento dele, o carinho dele, a misericórdia dele, porque, assim... E ainda, gente, o mais lindo de tudo, a pessoa que estava no carro comigo, eu fui falando sobre isso. Eu falei, sabe de uma coisa? Mesmo que ele tivesse me dado a multa, eu ia estar agradecendo e glorificando a Deus do mesmo jeito, né? Porque eu fui errada. Na verdade, é aquilo da graça de Deus. Eu merecia ter tomado aquela multa, entende? Mas Deus teve graça, né? Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu não recebi a multa. Então, foi assim, um carinho especial do Senhor, eu fiquei tão feliz, e queria abraçar o homem, né? E eu só falei assim, Deus te abençoe muito, 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 muito obrigada. Eu creio que, porque eu falei para ele, ele viu que eu estava falando a verdade, ele teve compaixão, porque é uma pessoa que tem um bom coração, assim como nós. Eu creio que eu também teria. Foi algo ali que eu falei que tocou o coração dele e ele me liberou. Acho que ele pensou, poxa, ela está voltando de viagem, de férias, né? Estava aqui tentando achar um restaurante, não achou. E realmente ele viu que eu estava falando a verdade e Deus foi bom demais. Mas mesmo que eu tivesse tomado a multa, gente, isso que é o mais importante. Ainda assim, eu estaria agradecendo a Deus, porque a gente não sabe, de repente, aquilo precisou acontecer para me livrar de outra coisa pior. A gente não sabe, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente saber que não importa o que seja e a situação, a circunstância, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, sempre coopera para o bem, sempre tem propósito maior, fica o aprendizado, né? Mas é um livramento, mais um testemunho, foi muito, muito especial mesmo, porque realmente eu não estava esperando que isso fosse acontecer, me pegou de surpresa, e assim, meu coração estava ali transbordando de alegria, porque eu sei que foi, né, a graça do Senhor, ali naquele momento, naquela situação sobre a minha vida. Então é isso, gente. Eu fui a primeira. Quem vai hoje dar testemunho também de algo que o Senhor fez na sua vida? Alguma coisa aconteceu entre sábado passado até esse agora, que vocês possam aqui compartilhar, algo que o Espírito Santo esteja colocando aí no coração, que vai edificar a fé das outras pessoas, que vai glorificar o nome do Senhor? Alguém tem algo para contar, para compartilhar? De livramento, é testemunho, gente, é testemunhar o poder de Deus. Semana passada, de uma moça, tá lá no canal, não sei se vocês assistiram, que ela teve uma audiência de um relacionamento abusivo, que ela tinha se divorciado, né? E o juiz que estava lá, o advogado já falou que ele era muito ruim, muito bravo, que ele provavelmente não ia aceitar nada do que eles estavam ali pedindo. E naquele dia ele não apareceu, alguma coisa aconteceu, esse juiz não foi, teve um outro que veio e deu tudo certo, no fim, foi tudo do jeitinho que ela estava esperando. Depois o advogado nem disse que ia cobrar dela, ela ia pagando aos pouquinhos para a mãe dele, que parece que era manicure dela. Aí você vê assim o cuidado nos detalhes do Senhor, né, sobre nossas vidas. A Maisie, que teve câncer de mama, né? Eu lembro dela na primeira turma, ela veio fazer o curso e eu pensei, meu Deus, a moça passando por tratamento de quimioterapia com câncer e ela está fazendo curso. Falei, que moça corajosa, meu Deus, eu não conseguiria. E aí, depois, no decorrer das aulas, ela um dia apareceu, falou, peraí que eu vou pegar minha peruca e já venho. E foi tão lindo o agir de Deus. Hoje ela está aí na imersão com a gente, essa próxima imersão ela vai estar junto comigo ministrando. Então, fica o testemunho, né? Ela passou por momentos muitos momentos ali difíceis. Tinha dia que ela não estava aguentando estar na aula e ligar a câmera por causa das reações. Mas ela aguentou firme até o final. Hoje, graças a Deus, o cabelo dela já está crescendo e ela é linda. Então, são testemunhos diferentes, cada um tem a sua história. Eu tive vários, teve um outro também, já que ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar, não, gente. Se Deus tocar no coração, vocês falam, senão a gente continua aqui falando sobre outras coisas. Renatinha, tô vendo que você tem algum aí, hein? Mary também, eu tô vendo. Não tenham vergonha, não, gente. Não é para ter vergonha, ok? Teve um dia também que aconteceu nesse mesmo lugar que eu fui passar férias, gente. Eu estava dirigindo, mas foi questão de segundos. Mas sabe quando não tem como você não ver que aquilo foi um milagre surreal?
porque não era algo possível de acontecer pelas mãos humanas, entende? É como se anjos estivessem mesmo ali, ó, tchum, tirou. Porque eu estava numa velocidade que não era pouca, normal, né? Na velocidade que ia que ser, mas aí pararam e eu não vi, estava distraída, gente. E eu não vi que tinham parado. Quando eu olhei, foi só o tempo de eu fazer assim, ó, vum. E não era um acostamento, era tipo terra, né? E graças a Deus não tinha um poste ali, e não tinha uma pessoa, e não tinha carros também, porque senão ia ser feio o negócio ali. A pessoa que estava comigo, quando eu olhei para trás, estava assim, ó. E eu falei, você está acreditando no que aconteceu? Foi muito rápido, foi surreal. Tipo assim, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Senhor, muito obrigada por esse livramento, porque foi um livramento. E a gente, às vezes, esquece, né? Aí depois passou, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre o grande livramento do Senhor, porque, gente, ia ser muito feio aquele acidente, e foi tão surreal o que aconteceu. Não fui eu. Eu seria incapaz de fazer aquilo que aconteceu, porque foi tudo muito rápido. E pelo fato de não ter nada nem ninguém ali, entendeu? Você fala, uau, não ia dar tempo. Foi tudo, tudo, tudo preparado pelo Senhor ali, no cuidado, nos detalhes. Eu tenho, né, testemunhos assim incríveis há muito tempo, mas eu quero contar um bem recente e quando eu ouvi Amazing, meu Deus, o Senhor falou muito comigo, que eu tenho que testemunhar que tudo que eu tenho passado é para a glória dele, é para testemunhar para outras vidas. Há um tempinho atrás, alguns meses atrás, eu fui diagnosticada com um câncer no ovário e no seio esquerdo. Eu nem em um momento eu questionei Deus o porquê, o para quê, nem em um momento. Eu caí no joelho, fui para a oração, eu fui para o jejum, minha liderança orando comigo, por mim, e eu declarando. No domingo em um dos domingos que estava mais frio aqui, nós estávamos em campanhas no monte, o pastor presidente da minha igreja, e cada célula ia num dia. E no domingo mais frio foi a minha célula. E daí eu fui, muito frio. E ali eu rasguei meu coração. Falei, Senhor, eu não aceito, porque se a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, eu não dou legalidade para o meu corpo estar doente, eu não aceito. E isso eu vou deixar aqui, vai morrer aqui, vai ficar aqui, porque não vai passar para minha descendência também. Ali eu me rasguei realmente. E continuei os exames. Estava marcado a biópsia, o médico, o oncologista que eu estava passando pediu para repetir os exames. Ele, de repente, estava, no seio estava inflamado, inclusive. De repente, eu não senti mais dor. Fiz esse exame mês passado. Ele já tinha, não estava mais inflamado e ele tinha diminuído. Aí, esse mês, eu já fiz dois. Eu já fiz ultrassonografia, já fiz mamografia. E assim, até os médicos estão espantados e eu mais ainda, porque hoje ele é BIRADS 1, um é normal, ele estava no 2, o 2 já era normal, então eu só tenho que glorificar, Cris, glorificar, porque o caminho era tudo para químio, para rádio, e só que, claro, abate, entristece, sim, mas a fé é maior, né? E quando eu fiz uma das ultrassonografias, foi o dono do hospital que fez, inclusive, o exame. E eu ria muito para ele, eu dizia, doutor, eu fazia com a mão assim, o senhor é aqui, ó, é aqui, e o meu é vertical, o meu é fé, é horizontal, o seu, o meu é vertical, porque o meu é fé. E eu deixei 500 toneladas nessa maca. Tem certeza que não deu, né, mais câncer? Não é câncer? Ele ria, dizia, não, não é, você não tem câncer. Então, Cris, é assim, para edificar a fé mesmo de cada um. A partir do momento que vem algo na vida da gente e que a gente não aceita, sabendo pela palavra que Deus nos deu autoridade, toda autoridade, né, para repreender, para não aceitar na vida da gente isso, e crer realmente que Ele levou sobre si
e que eu, se veio, eu lanço na cruz, porque lá é o lugar, o diabo não vai lançar nada em mim que eu não aceite. Se a gente não crer, e se a gente duvidar, ou se a gente ficar se lamentando para o Senhor, é lógico que você vai sofrer, é isso. Mas em nenhum momento eu questionei Deus. Falei, pai, se tiver que passar, amém. Mas eu creio que eu não vou passar, porque a tua palavra diz isso, né? Então eu não aceito. E foi maravilhoso. Eu estou assim vivendo o sobrenatural, o milagre dele realmente na minha vida. Assim, espero que edifique algumas, fé de algumas mulheres, algumas pessoas aí no canal. Tá bom, Cris? Um beijo no seu coração, um beijo aí no coração de cada um. Obrigada. Amém, pastora, obrigada. Que lindo e poderoso. Tem casos e casos, né? Tem casos que Deus vai curar, que é instantâneo. Tem casos que Deus vai curar, como eu já fui curada também de mioma, com chás, né? Deus usa o que ele quer do jeito que ele quer. Às vezes ele deixa a gente passar pela situação também, mas ele cura, né? E é o processo, a superação, porque aí depois você vai poder também ajudar outras pessoas que estão passando por isso também. É muito interessante o agir do Senhor, né? Mas assim, a eternidade já é garantida, isso que é o mais importante, né? E o Senhor diz que na eternidade não haverá choro, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá nada dessas coisas que aqui no mundo a gente muitas vezes está sujeito a passar, mas tendo a certeza de que Deus está no controle e de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Ele diz que teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, então nós também venceremos, né? Mas eu também, eu creio, já vi casos, né? Lembra de Pedro? Se não me engano, é Pedro, que ele foi levantado para curar. Tem até um vídeo do The Chosen que mostra essa cena. Fala, Senhor, o Senhor me leva para curar as pessoas, eu oro, as pessoas são curadas, e por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não me cura? Que ele era manco, né? E aí, então, Deus falou com ele. Imagina, uma pessoa que foi curada e ela dá um testemunho, é muito bom e edificante, né? Falar da cura, do poder de Deus, dos milagres do Senhor. Mas ainda mais forte é você que não foi curado e ainda assim você está firme e você não me abandonou, você não me largou, você continua tendo a certeza de que eu farei no momento perfeito e que isso vai acontecer. Mas assim, o mais importante é que ele ainda assim lá glorificando e orando e pessoas sendo curadas, ele não deixou de seguir ao Senhor e de obedecer ao Senhor, mesmo, mas ele perguntou, né? Ele falou, por quê? Então, assim, quando Deus faz, quando ele não faz, ele é Deus e continua sendo Deus, né? E ele não dá nada mais além do que a gente possa carregar, né? E sempre tem propósito maior. Isso que é o lindo do Senhor sobre nossas vidas. É isso, obrigada, pastora. Quem mais que vai? Ah, Quitéria, conta aí, Quitéria. O que você tem para compartilhar? Oi, Cris. Olá. Oi, boa noite, graça e paz para todos, amém? Cris, quinta-feira, o Senhor fez algo lindo na minha vida, Cris. Eu falei semana passada que sobre uma conta, sobre também da justiça, você lembra? Que eu também tinha falado? Pronto. Então, eu encerrei a conta, quase, né? Acabou aquela pensão, eu tive que encerrar a conta, mas só que encerrou, acabou de entrar o dinheiro em dezembro. E eu não fui lá procurar saber, deixei quieto, né? Quando foi segunda-feira, eu passei no Banco do Brasil e entrei para ver, assim, curiosidade. E quando eu cheguei lá que puxei o extrato, aí tinha lá 500 e poucos reais. Aí eu fiquei alegre, né? Eu disse, olha, entrou um dinheirinho ainda. Lembraram de mim, eu brinquei assim, né? E vim para casa, coloquei na bolsa, não, assim, não tive assim aquela curiosidade de olhar direitinho. Quando foi na quarta-feira, eu fui olhar o dinheiro, só que não era dinheiro, era crédito, era débito. E eu disse assim, oxente, não é C, é D, então caso eu estou devendo, aí fiquei desesperada, Cris, porque eu não tenho dinheiro para pagar esse dinheiro todo, meu Deus. Aí fiquei aperreada da minha filha. Não foi na quinta-feira, corri para o banco, né, para resolver esse problema. Cheguei lá, fui questionar o banco, por que tinha aquele dinheiro lá para me pagar, que eu não estava devendo no banco, é.
eu recebi essa pensão durante vários anos, mas eu nunca usei indevidamente, nunca peguei empréstimo, nunca usei o cartão do banco para coisa a mais, só para sacar o dinheiro que entrava, né? Aí o rapaz foi lá e olhou e falou, olha, em fevereiro teve um saque de R$ 100 a mais, no caso, né? Entrou algum dinheiro? E eu, assim, tipo, ele falou assim para mim, né, que eu usei mais do que tinha entrado, mas eu não tô a lembrar dessa história. Aí eu disse, sim, daí? Aí ele falou assim, aí vai, fica entrando os juros, né? Movimentação de conta, e não sei o que lá mais, e gerou isso aqui. Aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu Jesus, e agora que eu não tenho dinheiro para pagar isso? Eu vim fechar minha conta. E com esse débito aqui eu não vou poder fechar a conta. Aí o rapaz olhou para mim assim e falou assim, mas, por outro lado, você tem um dinheiro aqui guardado. Aí eu falei, como que eu tenho dinheiro guardado? Na poupança, você tem um dinheiro guardado. Aí eu falei, que poupança? Que eu não tenho poupança no Banco do Brasil. Ele falou, tem sim, senhor. Eu digo, não. Eu tinha uma conta no Banco do Brasil, uma conta corrente, né? Feita pela empresa, tipo de judicial. Ele falou, não. Aí ele pegou a tela, Cris, do computador e virou assim para mim, ó. Aí falou assim, ó, conta corrente, conta poupança. Eu disse, gente, eu tenho poupança? Aí ele falou assim, tem sim. E justamente é o mesmo valor que você está devendo. Aí eu disse, eu não acredito. Deixa eu ver isso de novo. Aí ele mostrou para mim direitinho. Eu disse, meu Jesus, desde quando que eu tenho essa conta? Ele disse, desde o dia que foi gerada a conta corrente. Eu falei assim, mas por que que desde o dia que foi gerada a conta corrente? E só tem esse dinheiro, 500 e poucos reais, porque faz 20 anos que eu tenho essa conta corrente, então era para ter muito dinheiro, né? Ele falou assim, mas uma conta poupança você tem que estar depositando, você não depositou nada nessa conta. Eu falei, não, nem sabia que existia. Eu estou sabendo a existência dessa conta poupança agora. Aí ele disse assim, pois pronto, um depositário para você. Aí na hora veio na minha mente, Cris, foi Jesus que fez para mim. Olha, foi coisa de Deus purinho. Gente, Deus é lindo. Aí Sim, eu que fui lindo. danada. Lindo, Cris, lindo, lindo. Ó. Aí eu tô aqui com o extrato, se vocês quiserem ver, ó. Aí tem assim, o valor do débito que eu estava devendo na conta corrente era de 500, deixa eu ver aqui, Jesus, 522, conta corrente, R$ 522,45 na conta corrente, débito, no caso, né? Eu estava devendo para o banco. E a conta poupança, que eu não sabia que existia, R$ 556,52. Uau. Menina de Deus, eu digo, Jesus, como tu és lindo. Como Ai, que Deus é lindo. maravilhoso, gente. Ele é, ele é. É tão. Vale a pena servir a esse Deus, viu? Amém, é verdade. Vale muito a pena, viu? Eu vou deixar aqui uma Sim. palavrinha para a gente nesta noite, João 5, capítulo 17. O Senhor diz para mim e para vocês, mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus trabalha por nós 24 horas no ar. Amém? Amém, verdade, que lindo, obrigada. É, é a guerra espiritual que existe, que a gente muitas vezes não pode ver, né? A não ser que Deus É, permita essa é. revelação, mas sim, a guerra existe e não é pouca coisa, não. Mas outra coisa que eu lembrei também que eu quero compartilhar com vocês, eu não posso dar detalhes, né? Mas eu posso falar que foi algo assim de testemunho que eu tenho para dar, que eu nunca tinha passado por isso dessa forma. Faz o quê? Umas semanas eu estou orando para Deus, pedindo para Ele me confirmar sobre uma pessoa. Sabe aquela coisa que às vezes a gente acha que é, às vezes a gente acha que não é, e fica aquela coisa confusa, a gente sente mal, né, de julgar, no sentido de ser, vem do Senhor, não vem do Senhor. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu comecei a pedir revelação, e comecei a pedir revelação em sonhos. Se o Senhor puder me dar revelações em sonhos, gente. Aí, essa semana, eu já tinha até esquecido que eu estava orando, pedindo sobre confirmação, né? Porque são coisas que só Deus pode revelar, o oculto, né? Tá, aí, gente,
essa semana eu acordo no meio da madrugada. Sabe quando você tem aquele sonho, é um sonho super real, só que ao mesmo tempo tem umas coisas que envolve outras pessoas, e aí tinha algumas pessoas que eu sabia que eram aquelas pessoas, mas não tinha o físico parecido com aquela pessoa, mas eu sabia que era aquela pessoa. E tinha uma outra pessoa que eu não sabia quem era, e essa pessoa que eu vou falar, gente. Acordei lembrando do sonho, e eu pensei, meu Deus, eu preciso anotar, porque é muito forte esse sonho, eu preciso escrever. Eu falei assim, eu tô tão cansada, sabe, essa meio acordada, meio dormida? Eu falei, eu não vou conseguir ir lá escrever, não. Eu comecei a lembrar, e eu falei, Senhor, deixa gravado na minha mente, para amanhã, quando eu acordar, eu lembrar dos detalhes. Só que aconteceu algo sobrenatural, gente, porque lembra que eu falei que eu estava orando, pedindo confirmação em relação a uma pessoa, se vinha do Senhor ou se não era do Senhor, né? Uma dessas pessoas no sonho estava tentando fazer algo contra mim. Só que eu não sabia quem era, porque me pegou por trás, sabe? E aí, conforme eu fui lembrando do sonho, eu lembrei dessa cena e de tudo mais, Deus falou assim: essa pessoa é a tal pessoa. Gente, aí tudo fez sentido. Não veio de mim, de eu falar, será que é aquela pessoa? Porque eu estava orando, pedindo confirmação sobre aquela pessoa. Não, não veio à minha mente, não veio essa pergunta, não veio a lembrança. E veio assim, Deus falando dentro de mim. Essa pessoa aí do sonho, ó, é aquela pessoa que você estava pedindo confirmação. Como assim dizendo, realmente não é de mim que vem, é do inimigo. Então, querendo, como eu digo assim, para a gente não ficar no engano, né? E foi libertador. Mas assim, gente, isso nunca tinha acontecido comigo, primeiro em sonhos, e dessa forma, porque não foi eu, não foi minha imaginação de falar, ai, parece, não, não. Mas quando a voz falou para mim, é essa pessoa que fez isso no sonho, é essa pessoa, aí tudo fez sentido, porque até fisicamente a pessoa, sabe quando você fala, uau, é isso mesmo. Não tem como você não saber que é. Eu falei, gente do céu, acordei, gente, eu fiquei impressionada. Falei com duas pessoas próximas sobre isso. Nossa, eu fiquei assim, eu falei, nossa, aí Deus sempre dá confirmação, né? Ele sempre confirma, trazendo, às vezes, pessoas, situações, ou um pouquinho mais na frente, acaba acontecendo algo, sempre ele confirma, pelo menos comigo, sempre teve confirmação. Então, assim, é tão bom a gente poder contar com o nosso Deus, com o nosso Criador, para que ele nos mostre de verdade, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês também, de testemunho que aconteceu essa semana e foi algo muito forte. Enquanto a pastora estava falando, me veio a lembrança. Quase sumiu de novo aqui da minha mente, mas aí depois, quando a Quitéria falou, eu já lembrei de novo. Libertador, gente. Deus, ele mostra. Deus não deixa os seus filhos enganados. É tão importante a nossa oração, né? Tudo tem a hora perfeita dele. E muitas vezes a gente precisa passar por um processo até chegar lá, né? Cada um com a sua. Mas muitas vezes Deus usa essas circunstâncias também para nos atrair mais para perto dele, né? Então, é só confiar e esperar que na hora perfeita acontece. Olha, eu não sei quantos minutos que eu tenho para falar. Eu senti no coração de testemunhar, é um testemunho antigo. Eu posso contar, Cris? Não é da agora. Sim, lógico que sim. Então, é interessante porque eu contei esse testemunho várias vezes por pessoas isoladamente e nunca quis contar, sabe, numa igreja. E agora eu estou me sentindo assim, daqui para o mundo. Aconteceu o seguinte, gente, a minha mãe, ela teve um tumor, um câncer no intestino há muitos anos atrás. A minha mãe hoje já é falecida. E quando ela adoeceu, eu estava de férias do trabalho e tinha viajado para o interior para casa dos meus avós. Mas eu sempre tive uma intuição muito forte, eu sabia que minha mãe estava doente e me deu assim uma tristeza profunda. Eu falei, não, eu quero ir embora. E quando eu cheguei na minha cidade, minha mãe estava com o abdômen muito estendido, muito desenvolvido e sentindo muita dor. E eu corri com ela para o médico, e no médico eu vou tentar resumir, tá?
ninguém descobria o que ela tinha, e não descobriam e tal, e ela sentindo dor e gritando de dor, fizeram um ultrassom, né? Vou falar assim, naquela época, não encontraram nada, estava tudo escuro assim dentro do ventre dela. Então, a minha mãe ficou assim hospitalizada, isso foi no hospital em Belo Horizonte, e os médicos não conseguiam saber o que ela tinha e ela já estava tomando morfina. E eu comecei a orar a Deus, e no hospital que ela ficou, os anestesistas, pensam, eles estavam em greve. Aí o meu irmão mais velho queria pagar um anestesista particular, a gente não tinha muito condições para que fizesse a cirurgia da minha mãe. Aí quando eu olhei para o médico e ia operar minha mãe, eu senti um arrepio. Eu falei, esse homem não vai operar a minha mãe vai morrer. E eu ainda, gente, não era batizada, eu desde criança eu amo a Jesus, mas eu nunca tinha sido muito firme. Então, Cris, eu comecei a orar e a pedir a Deus e foi tudo dando certo, nós conseguimos. E eu tinha saído da indústria que eu trabalhava e 3 meses que eu trabalhei num hospital em Belo Horizonte, enquanto eu fiquei desempregada dessa empresa, que eu voltei para lá, eu aprendi muitas coisas nesse hospital. E fazendo contato com os médicos, o meu irmão também, nós conseguimos a transferência da minha mãe para a Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte. Então saiu aquela ambulância, todo vapor, aquela sirene, eu, meu irmão. Olha, gente, a minha mãe, ela emagreceu, não sei falar quantos quilos, mas assustadoramente. Ela estava assim com a expressão cadavérica e ninguém sabia o que ela tinha. Quando chegamos na Santa Casa, a gente foi 5 de agosto. A minha mãe, me parece que foi de 87. A minha mãe chegou lá, os médicos, uma equipe médica que foi operar, falou assim: olha, nós vamos levar ela agora para o bloco cirúrgico, nós não garantimos nada, porque exame nenhum mostra nada, está tudo escuro dentro dela, nós não sabemos o que que ela tem, então nós vamos abrir ela para ver o que que ela tem. Quando levaram minha mãe, meus irmãos que estavam presentes começaram a chorar, meu pai estava presente, na época uma vizinha. Aí foi muito interessante, Cris, que eu era muito jovem. Eu me ajoelhei ali tinha sempre nos hospitais tem isso, tem uma imagem de uma santa de Nossa Senhora, sabe? Mas eu não via Nossa Senhora, eu vi uma Bíblia pequenininha que eu tinha ganhado no hospital onde eu havia trabalhado. E durante o tempo que eu fiquei nesse hospital, eu fiz muito bem a muitas pessoas lá, sabe? E eu comecei a ler este evangelho de Cristo, sabe? E eu comecei a orar pela minha mãe. A cirurgia dela começou 9 horas da noite e terminou quase 4 da madrugada. E durante quase todo esse período eu fiquei ali ajoelhada, intercedendo. Eu nem sabia que era isso, e pedindo pela vida da minha mãe, e falando com Deus e falando que eu acreditava. De repente, Cris, cenas da vida da minha mãe que eu acho que como criança eu não tinha condições de me lembrar. Foram passando pela minha mente como se fosse um filme, e eu fui pedindo a Deus perdão pela vida da minha mãe. Cada cena que vinha, eu ia pedindo perdão, eu ia pedindo perdão, eu ia pedindo perdão, e falava para Deus permitir que a minha mãe vivesse, sabe? Aí, Cris foi falando, mas aconteceram muitas coisas que não dá para contar aqui, senão ficaria muito longo. E eu ali de joelhos, de joelho. Aí, Cris, meus joelhos assim chegaram a ferir de ficar no cimento, um frio, um vento gelado entrando pelas janelas, sabe? E eu ali orando pela vida da minha mãe. E de repente, Cris, eu senti que o bloco cirúrgico estava escurecendo. Estava tudo ficando, as luzes foram apagando e ficou tudo escuro. Aí eu falei: não, Deus, não prove a minha fé, porque eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor pode curar a minha mãe. Cris, eu falei: eu não vou te abandonar, eu creio. O Senhor está me provando, o Senhor está provando a minha fé. Cris, de repente, elas foram voltando, olharam intensamente. Cris, eu senti como se um mão tivesse pegado a mão e me levou. Vanilda,
Vanilda, tá cortando tua internet. Tá cortando para vocês também ou é só para mim? Tá cortando, né? Essa parte que você volta nessa parte. Você mudou de lugar na sua casa, onde você tá, para a internet ficou meio fora agora. Não, não mudei. Melhorou? Ok. Melhorou, é. Volta na parte que de repente ficou tudo escuro, e aí você falou que o senhor estava provando a sua fé, e aí o que aconteceu? É, porque eu senti que minha mãe estava morrendo, ficou tudo escuro. Aí, de repente, eu falei, Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor pode curar a minha mãe, que ela vai viver. Aí eu senti as luzes retornando, as luzes foram retornando, retornando, e brilharam assim intensamente. E eu senti que uma mão me pegou, me levantou, que eu estava de joelho, eu custei a levantar, meus joelhos estavam feridos, eram muitas horas de joelho, eu não levantei daquele local. Aí uma mão me pegou e eu ouvi lá dentro da minha mente assim: levanta, a sua mãe vai viver. Cris, eu me levantei dali e eu olhei, e o pessoal que estava lá tinha dormido de tanto chorar, ninguém orando, e tinha pessoas crentes lá, e dormiram ali. Cris, eu senti uma paz, eu comecei a movimentar os meus joelhos para andar. Eu tinha certeza que minha mãe estava viva, certeza absoluta. Quando foram 4 horas da manhã, eu não senti medo, eu andava naqueles corredores enormes, aquele silêncio. E aí eu andava ali, sabe, movimentando minhas pernas e numa serenidade, numa tranquilidade muito grande. Quando a equipe médica chegou, eles chegaram para dar notícia, sabe? Eu sabia que minha mãe estava viva. Os médicos estavam assim suados, aquela roupa verde de hospital, né? Aquelas pantufas, eles estavam desse jeito, eles chegaram assim. Aí eles falaram. Aí as minhas irmãs começaram a chorar, todo mundo assim assustado, e eu muito tranquila. Eu falei, eu tenho certeza que ela está viva. Aí o médico falou assim: olha, a dona Ana está viva, mas ela morreu e nasceu de novo. Cris, foi exatamente quando eu sabia que a minha mãe estava morrendo. Aí eles falaram que ia acontecer algo no bloco cirúrgico muito interessante, que a anestesia acabou o efeito e que a minha mãe voltou falando, e ela foi para lá, ela não estava nem falando mais. E ela voltou falando e perguntando pelos meus irmãos onde que ela estava, que ela precisava de ir embora, e os médicos estavam muito felizes. Mas aí eles deram a notícia depois que foi encontrado um tumor cancerígeno já muito grande e tinha explodido todo o intestino dela, parte grande do intestino dela, por isso que não estava dando para ver, porque ela tinha explodido lá dentro, sabe? Mas eu sorria, eu falava, meu Deus, curou minha mãe, meu Deus, curou minha mãe, e assim foi, sabe? Fomos para casa, já estava amanhecendo. E eu não parava, Cris, eu ia no hospital dia e noite, não, aquilo que eu fiz, por isso que eu falo, tudo que eu fiz nesse hospital que eu trabalhei, eu recebi na Santa Casa. Não podia entrar, eles me deixavam entrar. Com 5 dias que minha mãe estava lá, Cris, muito magra, Cris, eu abençoava os remédios, eu orava na medicação dos médicos, eu falava, Deus, esse aqui é o remédio do homem, mas aqui está o remédio do Senhor. Eu não estou vendo, mas eu sei que aqui está a medicação e aquele tanto de coisas ligadas na minha mãe. Cris, 5 dias depois, eu cheguei na Santa Casa, eu entrei, não era horário de visita, passei naquele postinho onde as enfermeiras ficam, e aí eu fui lá no leito da minha mãe não estava no leito. Aí eu falei, Deus, não faz isso comigo, o senhor sabe que eu creio. Não faça isso comigo. A minha mãe está bem. Aí eu voltei lá no postinho e falei para as enfermeiras assim: a dona Ana não está no leito. O que aconteceu com a minha mãe? Aí as enfermeiras falaram assim: é lógico que ela está no leito. Eu falei assim: não, ela não está no leito. Aí ela falou: ela está no leito, não tem como, você foi na enfermaria errada. E saíram correndo as enfermeiras, chegou lá, minha mãe realmente não estava no leito, mas eu tinha paz no meu coração. Cris, de repente, as enfermeiras ficaram em alvoroço, porque o médico vai passar, cadê a dona Ana? O que aconteceu? O que aconteceu?
Cris, as pacientes que estavam melhor na enfermaria levantaram a minha mãe, pegaram tudo que ela estava tomando, aqueles negócios de soro com sangue, que não sei o quê, e levantaram a minha mãe, seguraram ela e deram a volta com ela no corredor. Aí eu vi a imagem da minha mãe lá no fundo do corredor e falou: Deus, não brinca comigo, porque o Senhor sabe que eu creio no Senhor. E minha mãe levantou e voltou. Cris, quando o médico foi falar que a minha mãe estava com câncer, que ela tinha possibilidade de viver 1 ano ou 2 se fizesse a quimioterapia, eu não deixei. Eu tomei a decisão, falei, não, quem curou ela foi meu Deus, ela não vai fazer. E não contei para a maioria das pessoas, não deixei minha mãe fazer químio, não deixei minha mãe fazer rádio, não deixei minha mãe fazer nada. Eu cuidei dela 60 dias no meu quarto, trocando aquela bolsa de colostomia, e a bolsa ficava ferindo assim ao lado, aquilo é difícil, e eu não sou enfermeira, aí eu passei a comprar a bolsa importada, meu chefe me deu licença para cuidar da minha mãe, eu dava banho na minha mãe, gente, para ela não pegar infecção, eu colocava a água naquele ebolidor, Cris, e esperava esfriar, não deixava a outra água contaminar, eu dava banho na minha mãe foi vivendo e ela foi refazendo, engordando 60 dias depois do retorno, os médicos ficaram muito assustados, muito assustados. Aí era para retirar aquela bolsa de colostomia e eles falaram, ela não fez a rádio, ela não vai fazer. Eu falei assim, não, ela não vai fazer, eu estou me responsabilizando, ela não vai fazer. Aí marcaram a cirurgia para colocar o intestino no lugar e falaram quantos metros, né? Sei lá, parece que o intestino é muito grande, que tinha sido retirado. Aí já foi no outro hospital em frente à Santa Casa. Ô, Cris, imagina eu pegando um monte de jornais, de revista no banheiro sujo. Eu fui para lá e ajoelhei durante o tempo da cirurgia de novo. E falei, Deus, a minha mãe vai viver, porque o Senhor cuidou dela até aqui, o Senhor vai continuar cuidando. E quando, Cris, aconteceu que a cirurgia dela estava demorando muito, 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 eu subi até o bloco cirúrgico, pedi informações, aí eles falaram que sei lá como que fala, o intestino dela, aquelas tribos tinham colado uma na outra, tinha dado aderência, e que tinham achado células cancerígenas no fígado. Eu falei assim, mas não vai prevalecer. Não vai, não vai. Eu creio nesse Deus e eu creio nesse Deus. E foi, Cris, demorou. A minha mãe voltou para casa e ela viveu 27 anos sem saber que teve um câncer. Ela morreu do coração. E ela morreu aqui na minha casa, nos meus braços. Ela partiu daqui, da minha casa, nos meus braços. Foi assim, hoje eu estou falando aqui que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Gente, é interessante, sabe? Porque quando depois que tudo passou, eu entrei em choque, me deu uma confusão mental muito grande. Aí, aquela fé maravilhosa que eu tive que Deus havia curado a minha mãe, eu comecei a procurar médicos naquela época, psiquiatra, psicólogo, que eu achava que eu tinha ficado louca, sabe? Porque Deus fez um milagre na vida da minha mãe. E eu enlouqueci com aquilo, aquilo foi muito bravo, muito forte para mim, sabe? E depois o médico, olha a minha inocência, eu cheguei perto de um dos médicos, eu me lembro de 2 da equipe, um se chamava doutor Cláudio ou doutor Fabiano, só lembro dos primeiros nomes. Aí eles viram minha mãe e falou assim, olha, nós queremos continuar vendo a sua mãe, fazendo a revisão dela. Aí eu falei para eles assim, doutor, nós somos do interior, lá tem muita coisa boa, o que que o senhor quer que eu traga de lá para o senhor? Aí ele pegou e falou, pegou a minha mão e falou assim, minha filha, se você for católica, você reza um terço para nós. Se você for crente, reza do jeito que você souber. Sua mãe não tinha condições nenhuma de ter sobrevivido. Nós não temos explicação para isso. Você é muito especial. Olha isso, Cris, sabe? E assim, é isso, eu chorei aqui de falar, de lembrar disso. Ai, que lindo, Então, que lindo.
Foi muito lindo mesmo, e foi muito forte. Foi tão forte que isso me mudou completamente, sabe? Foi impactante. Gente, pensa a responsabilidade. Nem para os meus irmãos mais novos eu não contei. Eu assumi essa responsabilidade. Poucos ficaram sabendo do que minha mãe tinha. E eu vigiava ela dia e noite, assim, no meu quarto. Eu levei ela para o meu quarto. E minha avó, sabe, era viva nessa época, a mãe dela, e eu ficava olhando as duas. E minha mãe variava, a minha mãe chamava pelos irmãos que tinham morrido. Eu ficava entre as duas, orando para um, orando para a outra. Cris, eu virei um palito, mas eu cuidei da minha mãe. E ela viveu muitos anos. E eu tenho muitos testemunhos de cura com a minha família e de libertação, sabe? Sim, que Então é lindo. isso, Que lindo. Aí, o tá? que você quer que traga ela de Minas para vocês, doutor? Não traz nada, só ora por nós. É que a tua oração é poderosa. Deus abriu os céus, você abriu os céus lá com a tua oração. Que É, lindo, pois gente, que mas poderoso. é isso que eu estou te falando. Dessa época para cá, muitas coisas aconteceram, mas é um testemunho muito, muito poderoso, muito forte, sabe, Sim, Cris? sim, sim, que lindo. Nossa. Agradeço, viu, por terem me ouvido. Ah, eu que E, agradeço. ai, gente, as pessoas precisam ter mais fé. Hoje a gente fica doente, a gente vai correndo na internet buscar e fica desesperançada e fica vendo tudo ali, se tem cura, se não tem. Mas Deus, ele cura. Ele cura. Quando é da vontade dele curar, ele cura, de verdade. É Tá? verdade. Obrigada É, pela oportunidade. eu que agradeço, nós que agradecemos. Eu coloquei aqui, né, um versículo que diz em Tiago 5, 16, 17: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Amém. oração do justo é poderosa, né? Glória a Deus Glória. por sua vida, por todo o seu amor, né? Enquanto você estava lá cuidando dela, Deus estava guardando você, a sua vida, né? Porque embora você tenha sentido também o efeito, porque você disse que você emagreceu muito, também foi debilitada, né? Foi. Mas Deus guardou você. Tá aí, ó, Vivinha da Silva dando testemunho. É, linda. Pois é. Uma honra ter você Então, conosco. Obrigada. eu me emocionei muito para contar. Obrigada, Deus abençoe. Gente, Amém. é um carinho especial que a gente acaba tendo, né? A Vanilda, ela é aluna agora da terceira turma do curso de terapeutas, todas as terças e sextas nós estamos lá, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais no íntimo, né, sobre a vida. Essa parte eu não sabia da sua história e fico muito feliz de poder saber que Deus é tão lindo e maravilhoso, não importa a É, situação, a circunstância, sempre tem um propósito maior. Na hora a gente pode até não entender o porquê que está passando aquilo, mas depois a gente entende, né? Deus mostra. O importante é não desistir e não perder a fé, né? Tem que estar lá firme, sabendo que Ele está no controle e que Ele é um Deus que nos ama e guarda os seus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ele é. Você vê, no caso da sua mãe, né, Vanilda, o que aconteceu? Tocou esses homens, eu não sei qual a fé deles, né, os médicos, entende? E eles, Hum, sendo médicos, vendo aquilo e falar, não, não tem como, né? E só pode ser não um Deus ter feito isso. E essa filha, eles devem ter visto você orando, ou devem ter ficado sabendo, ou você mesma deve ter falado. Então, eles viram que ali realmente foi o que mudou a situação, né? foi muito interessante quando eu perguntei para ele, doutor Cláudio, só quer que eu traga alguma coisa? Olha, que humildade do interior para o senhor, o que que o senhor gosta? Aí ele pegou a minha mão, Cris, ele colocou um bombom na minha mão, fechou e falou assim, minha filha, deixa eu falar para você uma coisa. Se você for católica, reza um texto para nós. Se você for crente, reza do jeito que você souber que sua mãe não tinha condição nenhuma de ter sobrevivido. E ela Uau, tá aí, sabe? é, uau. E depois, Cris, eu conto para você depois, no privado, aconteceram muitas, muitas coisas, sabe? Uhum. E, assim, só tem muitos testemunhos bonitos.
Mas com tudo isso, eu me encontro assim confusa com relação à crença, à fé, à igreja. Eu já contei para vocês lá no grupo, né? Da minha família que como que chama, Cris? Narcisista? Não, né, não, tem os narcisistas também, mas eu falo assim, a crença deles, né, que é espírita. Ah, espírita. Aham. Uhum. Isso me confundiu muito, sabe? Isso me tirou muito da presença do Senhor. Aí eu Mas, fico indo, voltando, mas uma coisa é certa, nunca mais eu fui a mesma pessoa depois disso. Nunca mais. é, o inimigo, ele tenta o tempo inteiro, né? Trazer confusão, trazer dúvidas, trazer. Por isso que é tão importante a gente estar firme na palavra do Senhor e orando, porque Deus nunca falha. Mas Então, o inimigo também não desiste, Deus é mais. aqui finalizando também, pode falar? Sim, o quê? Finalizando também, eu estava tão confusa, sofrendo tanto com brigas na minha casa por causa de crença, por causa de fé. Eu era muito odiada, assim, pelos meus irmãos. Nós somos 10 irmãos. Aí eu chegando da igreja com a minha Bíblia, minhas irmãs batiam o portão na minha cara, sabe? Para eu não entrar. Era muito confuso. Uma irmã que compartilhava um quarto comigo, ela é hoje espírita fiel mesmo. Ela saiu do quarto, me deixou sozinha. Aí eu comecei a orar também. Eu comecei a pedir a Deus para me tirar daquela casa. E lá a gente só podia sair, as filhas mulheres, porque só podiam sair casadas. Porque minha mãe era muito rígida, meu pai também. Embora meu pai fosse muito fiel, mas com as filhas ele era muito rígido. E meus pais eram de bater, de espancar, sabe? E eu fiquei assim pedindo a Deus para me tirar de lá. Deus, me dá um casamento, Deus, me dá um casamento, me tira daqui, me tira daqui. Cris, Deus me tirou de lá. Eu vim para o interior, 200 e tantos quilômetros, casada, do jeito que eu queria. Eu me casei com uma pessoa que, olha para você ver, eu casei com aquela história de casar com um homem mais velho, né? Eu casei com um homem mais velho, que era amigo do meu pai, que já era conhecido e de gerações para trás, sabe? E ele foi um pai para mim e eu fui uma mãe para ele, sabe? E eu falo que eu me sinto assim, como na história de Abraão, sair do meio da minha parentela, sabe? Eu Uhum. precisava de sair de lá. Sim, E sim, então Deus tem feito coisas lindas na minha vida, sim, sabe? glória a Deus. Preciso Ele, voltar para Ele mais firmemente. sim. Então é isso. Ele só precisa do nosso coração, né? Um coração disposto a adorá-lo, a buscá-lo, e é só isso que ele pede, que ele precisa de nós. Isso. Aí, Tá. obrigada, Vanilda. Deus abençoe. Obrigada mesmo. Amém. Eu que Ok, agradeço. ok, vamos lá. Agora, a Fernanda, tinha a Renata, acho que foi sem querer, porque ela baixou a mãozinha. Vou passar para você, Fernanda. Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite, Tá tudo bom? tudo. O testemunho da Vanilda, né, que me inspirou a falar, que eu sou bastante tímida, mas eu também vivi uma situação parecida há uns anos atrás com a minha avó. É um testemunho de família, né? Incrível, assim, realmente sobrenatural, que a minha avó infartou e foi levada às pressas para emergência e foi a óbito. E assim, ali, enquanto estavam tentando ressuscitar ela, estava eu, minha mãe, meu tio no carro. A médica veio falar com a minha mãe e falou: Olha, não tem mais o que fazer. Aí minha mãe, eu não aceito isso. Minha mãe era de um ministério de cura e libertação, tem dons espirituais, e Deus falou com ela que não. E ela falou para a médica voltar lá fazer, isso já estava há meia hora, 20 minutos, meia hora, tentando ressuscitar minha avó, e ela não voltou. Aí a médica até estava com aquelas coisas no braço dos espíritas, né? Aí ela falou assim, ó, não tem mais o que fazer. Ela falou assim, então tá, eu vou lá fazer uma última tentativa. Mas se ela voltar,
não vai sobreviver. Não tem como sobreviver, que já acho que já oxigenou o cérebro, já aconteceu várias coisas ali pelo tempo, né. Aí minha mãe falou: "Não, você pode voltar". Enquanto ela voltou lá, minha mãe ia falando, né, repreendendo o espírito de morte, fazendo a oração que o Espírito Santo estava, orientando a ela. Então ela repreendia o espírito de morte e declarava vida, falava: "Vive, Hilda, vive, Hilda". Aí minha avó acordou, levantou, assim, sentou e deu um tchauzinho para minha mãe, e a médica quase caiu para trás. E ela veio falar com a minha mãe: Que Deus é esse? Porque eu nunca vi isso na minha vida. Não era para ela levantar, não era para nada. Ela vai agora, para o CTI e vai ficar lá". E, assim, na época, minha avó não tinha plano de saúde, e no hospital teve que pagar, né, pelo menos 24 horas. Minha mãe estava endividada, que tinha acabado de se separar do meu pai, na época, e a gente foi morar num sítio, num lugar longe, e minha mãe não tinha dinheiro, passou um cheque sem fundos, e tinha que tirar minha avó de lá no dia seguinte, se ela sobrevivesse aquela noite. Ela sobreviveu. Conseguiu levar ela para um outro hospital público, assim, eu vou tentar resumir, porque o testemunho é muito longo. Que esse processo durou 1 ano e, assim, os médicos viam ela e falavam: Essa mulher é um milagre vivo, porque não tinha como ela estar viva". A gente passou 1 ano, assim, 1 semana ali em casa, 1 mês no hospital, 15 me e, assim, os médicos mandavam ela para casa para morrer, porque eles explicavam até pra gente que não tinha como nem como remover ela por ambulância, por helicóptero, que depois minha mãe ainda conseguiu fazer um plano de saúde, mas ficou na carência, né, uns meses. Enquanto isso, ela nos hospitais públicos, e a gente vivendo milagres, assim, diários, semanais, assim, assim, desde desse infarto, até os pastores da igreja chegavam e falavam: "Ó, prepara o velório, porque Deus vai levar, já chegou a hora". E ela falava assim, e minha avó falava assim: "Não, a última palavra é de Deus". E Deus, eu tenho uma fé em Deus. Minha avó tinha muita fé em Deus, e ela falava: "E eu quero viver, eu quero ter vida, e eu tenho uma coisa com Deus que eu sempre pedi a Deus, que eu queria ver um neto casar, e ainda ver um bisneto nascer". E até ali ninguém, só tinha um primo meu que tinha casado, mas não tinha filhos. Aí, e era assim, toda semana, toda vez que ela era internada, os médicos falavam: "Ó, dessa noite não passa, desse dia não passa", e a gente orando de madrugada, a gente louvando a Deus, a família toda igual uns loucos no carro cantando, louvando, e as pessoas, ninguém entendendo nada, tipo, você é um bando de loucos. E quando a gente ia para o hospital, que o médico falava alguma coisa, eles no mesmo, assim, teve uma vez, antes da minha avó, nesse período da carência, né, no hospital público, ela ficou numa enfermaria com 10 pessoas. E a gente chegava lá, aí a irmã da minha mãe falava: "Ó, não acredito que minha mãe vai morrer". E minha avó, em nenhum momento a minha avó reclamou, duvidou do poder de Deus, e ela falava: "Deus vai me dar um coração novo, seja pela mão do médico, seja pelo milagre. Eu quero que seja pela mão de Deus, mas se for pela mão do médico, o milagre vai ser feito de qualquer jeito, e Deus vai realizar o meu sonho, que é ver uma das minhas netas casar e ver um bisneto nascer. E não importa a palavra do médico, vai até gente na minha frente morrer, se tiver que morrer, e eu a última palavra é de Deus". Aí nesse dia que na enfermaria tinha 10 pessoas que falaram que ela ia morrer naquela noite, Deus falou com a gente ficou de joelhos à madrugada, e Deus revelou à minha mãe que ia dar um sinal, que no dia seguinte, quando a gente fosse na visita, que todas as pessoas da enfermaria teriam alta, e só minha avó ia estar lá. A gente chegou lá, assim, e ninguém acreditou nisso, né. Eu falei assim: nós vamos ver isso". A gente chegou lá, na hora da visita só tinha minha avó lá e uma outra pessoa, que minha mãe orou pela pessoa, e a pessoa ficou curada, porque ela estava com uma barriga grande, estava com um problema lá, e minha mãe foi lá, orou, a pessoa caiu um negócio lá pelas pernas dela lá, um negócio que era até um ponto de fogo, um negócio assim que Deus revelou. A mulher saiu, foi,
foi curada e saiu do hospital, e assim, eram milagres diários. E até ela fazia cirurgia no coração um ano depois. Todas as vezes que a gente ia para o hospital, que minha mãe ficava com ela lá, a maioria das vezes era minha mãe e a esposa do meu tio, que ficavam no hospital na madrugada, e eu e minha irmã, a gente se revezava de dia, às vezes com uma tia. E todas essas vezes que ela foi para o hospital, começaram os doentes, as pessoas no hospital, virem pedir oração para minha mãe e para minha tia, né? E, assim, nesse um ano, mais de 100 pessoas foram ganhas para Jesus. E, inclusive, os médicos. Um médico que era, acho que ele era ateu, porque, assim, ele, pelos exames, ele viu, eles explicaram para a gente que todo o sangue, era como se todo o sangue dela passasse por uma agulha, e que era impossível, né? Não, porque estava tudo entupido. Ela teve água na pleura, ela teve várias coisas assim que não. E assim, ela falava assim, às vezes cansada, ficava inchada, normal, mas ela estava sempre alegre, ela estava sempre louvando a Deus, e ela tinha muita fé, e ela sofreu, né? Lógico, né? Passou por uma provação grande, mas a vitória foi muito maior. Inclusive, no dia que ela fez a cirurgia, eu estava terminando a faculdade nessa época, foi o dia de uma prova. Ela tinha 5% de chances de sobreviver. A cirurgia foi um sucesso. Ela passou por vários hospitais, assim, e os médicos iam se convertendo, e os pacientes iam se convertendo, e ela tinha 5% de chances de sobreviver. Ela falou assim: eu vou com alegria e vou com fé, porque eu sei que Deus vai realizar o desejo do meu coração e o milagre vai acontecer hoje. Ela foi com certeza de que o milagre ia acontecer, e o milagre aconteceu. E ela não ficou nem 2 dias no CTI, se recuperou totalmente, viveu mais 6 anos. Ela era modista, né, costureira, modista, e ela bordou o vestido de casamento da minha irmã, foi na minha formatura, e aí eu fico até emocionada de lembrar. Eu fico até emocionada de lembrar, porque assim, isso é menos de 1% do testemunho, mas assim, foi uma coisa grandiosa, foi um milagre mesmo, maravilhoso de Deus. E ela viveu mais esses 6 anos com saúde, voltou a dirigir, voltou a fazer tudo, bordou o vestido de noiva da minha irmã. Minha irmã teve o meu sobrinho, e ela ainda viveu até ele ter 8 meses de idade. Deus realizou tudo que ela tinha no coração, da fé que ela tinha em Deus. E assim, e a nossa família também viveu esse milagre, e melhor do que isso, mais de 100 pessoas nessas idas lá no hospital, nessas internações dela, aceitaram Jesus. Inclusive os médicos iam até que eu acho que era ateu. Então, assim, ela era um testemunho vivo, ela era um milagre vivo. Até doente, morrendo, e todo mundo falando que ia morrer, e até pastores dizendo que era para preparar o velório, e ela rejeitava, ela falava, não, maior é o meu Jesus. E assim, Uau. eu vou na hora que eu tiver que ir, mas eu sei que ele tem uma coisa comigo, que ele vai realizar esse desejo do meu coração, e não é minha hora agora, eu vou viver esse milagre. E ela viveu, até a nossa família, dizendo que não ia mais acreditar em Deus, que ia sair dos caminhos de Jesus se Deus não realizasse o milagre, e Deus realizou. Foi uma coisa muito, assim, maravilhosa que Que Deus fez na lindo, nossa vida, na nossa família. que lindo, forte, hein? Você sabe o que ela tinha no coração? Então, ela já tinha tido 2 infartos, talvez até tivesse que, assim, até minha mãe também já foi curada na igreja, que minha mãe nasceu com problema na válvula mitral. E quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, nós fomos na igreja até que minha avó ia, e a pessoa que estava lá, que tinha o dom de visão, de revelação, via a minha mãe sendo operada do coração, e que ela tinha um problema sério na válvula mitral. E minha mãe sentiu, na hora, a cirurgia espiritual, né? Sentiu a presença de Deus, viu os anjos, viu tudo. E quando ela foi, até hoje, quando ela vai fazer os exames, as pessoas ficam, você não operou o coração? Onde é que está a marca? Que não tem. Assim, é muito milagre, assim. E os outros milagres eu vou contar no meu relato quando eu mandar para você.
das coisas que eu tenho passado, junto com sim. meu com essa convivência aí com os narcisistas que entraram na minha vida, mas que Deus vai me libertar disso. E vai vir junto com o relato vários testemunhos, porque Deus Amém. também salvou a minha filha, no meu ventre. Deus revelou, antes de eu engravidar e tudo, Deus revelou que eu ia engravidar de gêmeos. Um eu perdi até durante a gravidez, mas Uau. Deus salvou a minha filha. Só milagre, só milagre. Eu sei que Deus está comigo, Deus está com todos que estão aí, realizando grandes coisas através da sua vida também, porque através do seu canal, de conhecer você, conheci o seu canal no final do ano passado, e esse ano, até o meado do ano, com os relatos, principalmente, Deus abriu muito os meus olhos, me fez entender muitas coisas e ver muitas coisas que estavam ocultas aqui na minha vida, e para me mostrar um caminho, né, para a cura e até para ajudar outras pessoas também. Tenho vontade de fazer o curso agora, Sim, que porque bom. eu gosto de cuidar de vidas, amo as pessoas e amo a Deus e quero fazer Amém. alguma coisa que Deus use a minha vida para salvar outras vidas, para ajudar outras vidas. Ah, que Muito legal. obrigada por tudo que você faz aqui. É uma chance que eu tenho agora de agradecer e te abençoar, que eu abençoo muito você, Amém. a sua vida, e abençoar a todos que estão aqui e a todos que encontraram, é, através da sua vida, Deus usando você, ajuda, um caminho, uma direção, sabe, para uma nova vida, para a vida abundante que Deus tem para todos aqui, para todas nós aqui, que amamos a Deus, que somos filhos de Deus. Obrigada por tudo. Obrigada a você, linda. Glória a Deus por sua vida, por seu testemunho. Glória a Deus por tudo. Ele é lindo demais. Que forte, impactante. Obrigada pelo carinho. Você é muito especial. Com certeza você ainda vai ser minha aluna. Para a honra e glória do Senhor, eu creio. Inclusive, quem está indo participar da imersão, que vai ser semana que vem, lá vão ter 3 sorteios para o curso de formatura, de formação em terapeutas. Eu sempre faço, normalmente eu faço 5 sorteios, eu creio que serão 3 nessa imersão, e na próxima, que vai ser lá para o final de novembro, que é a última desse ano, a gente vai ter mais 2. Quem sabe você ganha, né? Seja feita a vontade do Senhor. Senão, ele vai te proporcionar aí e você vem de todo jeito. Eu vou amar. Sim, eu É muito também. legal, gente. É Obrigada. muito lindo. Obrigada, Fernanda. Te agradeço. Eu já vi seu rostinho por aqui várias vezes. Continue estando aqui com a gente. Obrigada pelas palavras de bênção. Que o Senhor continue guardando sua vida, da sua família e livrando de todo o mal. Veja só como de geração em geração passam as bênçãos também, né? A avó dela firme na fé, a mãe dela, agora você aí já com o poder de Deus na tua vida. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Deus é maravilhoso. Em meio às aflições, né? E veja, como você falou, o principal de tudo isso, quantos médicos, quantas pessoas ali se convertendo ao Senhor, porque isso é o mais importante, né? A eternidade aqui é passageiro. Mas olha, até onde que se cumpra toda a vontade do Senhor, não adianta que a gente não vá embora daqui, não. É só quando ele decide. Então, enquanto isso, a gente está aí, né? Levando do amor, da palavra, para abençoar aqueles que estão precisando. Nós sempre estamos, né? Um dia a gente está ajudando, no outro dia a gente está precisando de ajuda, e é um ajudando o outro. Somos uma unidade, né? Em Cristo Jesus. Muito lindo. Amei. Amei. Mais uma vez, muito edificante. E temos aí mais alguns minutinhos, se alguém quiser, se tiver mais alguém que quer falar. Oi, Raquel, tudo bom, Raquel? Você ganhou lá o sorteio, hein? Tá vindo para imersão. Verdade, verdade. Feliz por isso. Boa noite, da paz do Senhor. Paz. Feliz de estar participando. Tem pouco tempo que eu conheci teu canal através de uma amiga. Ela também gosta muito de estudar a mente, ela também é evangélica, e aí ela falou, Raquel, você conhece a Cris Cole? Eu falei, não conheço. Aí ela falou, então, assiste os vídeos dela. Eu fui pedir ela pelo WhatsApp, ela me mandou um vídeo seu, eu entrei no seu canal e maratonei. Simples assim. E ali eu fui entendendo muita coisa também, acho que como todo mundo que assiste. Voltando para o assunto do testemunho, eu tenho alguns também, e hoje eu vou contar o do meu irmão. O meu irmão é 3 anos mais novo que eu,
e isso foi há 5 anos atrás, mais ou menos. Ele estava trocando de emprego, ele ia sair de uma empresa, que ele era metroferroviário, ele trabalhava com trens, né, manutenção de trem e tudo mais. E aí ele ia trocar, ele ia sair de CLT e ia passar para ser PJ, pessoa jurídica, né? Aí ele estava fazendo essa transação de empresa e aí nesse meio caminho ele tinha uma moto, ele deixou a esposa dele num local e pegou a moto para ir fechar esse contrato. Quando ele pegou a moto para fechar esse contrato, um carro fechou ele e ele foi em direção a uma árvore, bateu com tudo e caiu. Aí, nessa época, eu estava trabalhando num local onde eu não podia atender telefone. Quando eu saí, que eu vi, tinham várias chamadas da esposa dele, várias chamadas da minha mãe, e aquilo me deixou em pânico na hora, e eu entrei em contato, assim que eu pude, né? E aí minha mãe falou, Raquel, o seu irmão se acidentou de moto, tá no hospital, não sei o quê. Eu falei, mãe, não acredito. Ela é. Aí, ok. Deixei minha filha com a avó paterna, se eu não me engano, nem lembro que foi tanta coisa. Aí eu peguei e fui até o hospital. Cheguei lá, a minha cunhada desesperada, a mãe dela, o padrasto dela, todo mundo desesperado. Chegou eu e minha mãe. Chegamos eu e minha mãe no hospital. Eu não quis vê-lo, eu chorei muito, 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 muito. Eu chorava e olhava para o céu. Isso era noite, né? Já era noite. E essa minha cunhada falou, Raquel, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que ir lá dentro, porque quando eu cheguei no local do acidente só tinha muito sangue, já tinham levado ele, mas era muito sangue. Então eu não sei como é que teu irmão tá, eu não sei se ele se quebrou todo, eu não sei nem se ele tá vivo e tal. Aí ficou naquela que o hospital público é assim, né? Eles proíbem de entrar, aí é uma burocracia, uma coisa louca, enfim. Aí minha cunhada foi, entrou, conseguiu entrar no hospital, e aí viu como é que ele estava. Minha mãe também quis entrar no hospital, conversou com o segurança. Aí ele deixou minha mãe entrar e ver e tal. E meu irmão estava lá quebrado, sem poder se mexer. Do mesmo jeito que ele tinha se acidentado, era, se eu não me engano, 9 e pouca da manhã. Isso já era 8 da noite. E ele estava do mesmo jeito, todo sujo de sangue, preso na maca de transporte, da mesma forma. Não tinha máquina de exame, não tinha nada naquele hospital, então não mexeram nele. E aí teria que ter uma transferência. E ela perguntou, Raquel, você quer ir lá ver teu irmão? Eu falei, não quero, não estou preparada ainda, porque meu irmão é como se fosse meu filho. E aí eu comecei a chorar muito e olhava para o céu e passava pelo corredor assim do lado de fora e olhando e orando e pedindo a Deus, Senhor, Senhor, por favor, Deus, envie um anjo para estar com meu irmão naquele momento, porque nessas horas é só a gente e Deus, não tem família, não tem nada, quem está sentindo é a gente, é algo muito individual. E eu pedia, Senhor, faça que ele seja confortado pelo teu Espírito Santo, manda um anjo teu lá. E eu só pedia isso, pedia isso. Aí, detalhe, nesse dia, como já estava à noite, só tinha mais uma saída de transferência. E aí falaram que não ia ser ele. E eu comecei a orar e pedir a Deus, e pedir a Deus, e pedir a Deus. No final das contas, a última transferência foi a do meu irmão. Pegaram, colocaram ele na ambulância, transferiram ele para outro hospital. A minha cunhada falou, Raquel, você está nesse estado chorando? Eu falei, eu estava nesse estado, eu chorei tudo que eu tinha para chorar, agora eu vou acompanhar meu irmão. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Enxuguei minhas lágrimas, respirei fundo. Aí eu falei assim para ela, quando ele sair, ele vai chorar, que ele vai me ver, ele vai chorar. Aí eu tenho que me segurar, porque senão eu vou chorar junto. Aí quando ele saiu assim, ele me olhou de rabo de olho, porque o pescoço preso, né? Ele virou o olhinho assim, ele, nem tu tá aqui, que ele me chama de nem tu tá aqui, e começou a chorar muito. Aí eu falei, calma, cara, tu é forte, tu vai sair dessa, tu vai conseguir e tal. E ele chorando, eu falei, calma, ele tá doendo muito, tá doendo muito. Aí eu fui com ele na ambulância, a ambulância quase bateu com a gente, tá? Mais um detalhe, quase bateu com a gente. Aí chegamos lá e eu falei, dentro do transporte, eu falei, Felipe, eu estava pedindo muito a Deus para colocar um anjo com você lá, ele. E teve um anjo mesmo. Eu vi, tinha um anjo lá, foi um anjo lá. E ele falou que foi um anjo lá quando ele estava sentindo muita dor, porque nem medicamento eles estavam dando para o meu irmão. Pra vocês terem uma ideia. E para vocês terem uma ideia da dor que ele estava sentindo, ele quebrou, se eu não me engano, 2 ou 3 lugares na coluna, tá? A vértebra dele saiu, um espaçozinho que tem, eu não sei explicar direito,
entre uma vértebra e outra tem algo no meio. Aquilo ali quebrou, soltou e aí juntou uma na outra. E assim, a dor era insuportável e nem medicamento ele estava tomando. Enfim, para resumir, ele passou por 3 hospitais públicos. No terceiro hospital, operaram ele, né? E aí o médico que operou ele falou para ele que se ele tivesse operado no primeiro, ele já estava andando. E aí, quando a gente foi visitar ele nesse hospital, chegou eu e minha cunhada lá, aí a minha cunhada falou na recepção assim, a gente veio visitar o Felipe, aí a recepcionista, o paraplégico, desse jeito. Aí a minha cunhada desabou na hora de chorar, aí eu falei, aí eu séria, fria, nessa hora eu fui fria, virei para ela e falei, você tá chorando por quê? Ela falou que ele é paraplégico, meu Deus do céu, não sei o que eu falei, e a última palavra é de quem? A última palavra é de Deus. O médico pode falar o que quiser, a recepcionista, eu só vou acreditar quando Deus falar para mim. E até agora ele não falou nada. Então, o meu irmão não é paraplégico, eu não aceito essa palavra. E assim foi, eu orava, eles vinham falar, médico falava, eu não aceito, meu irmão não é paraplégico, ele vai voltar a andar, ele é novo, ele tem uma vida pela frente, ele tem ambição de trabalho, de estudo, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito, e minha mãe orando, minha mãe é missionária, minha mãe orando, 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 e aí nisso tudo, como o testemunho da Fernanda, Deus vai usando, né, a gente dentro dos hospitais para outras pessoas que também estão doentes, então, como no caso da Fernanda, minha mãe também orava pelas pessoas lá, pessoas se converteram, aí tinha uma enfermeira que ela cantava pontos de macumba lá do lado do meu irmão, e minha mãe repreendendo aquilo, repreendendo, e ela cantava aquilo lá. E a minha mãe, isso é Satanás, tentando desestimular nossa fé, tentando tirar nossa atenção. E aí a gente orou, e aí o médico falou, olha, vamos começar a treinar para colocar o dreno nele. Porque ele não vai conseguir urinar sozinho. Vocês vão ter que botar o dreno nele em casa, ele não vai andar, ele não vai urinar sozinho, e vai ser assim. A minha cunhada, não, eu não vou. Aí ele, mas você não tem que querer, você vai fazer, você tem que aprender, porque senão como é que ele vai urinar em casa? E aí ficou naquele impasse. Aí veio uma enfermeira e falou assim, olha, a gente vai tentar a última forma, vamos colocar, encher a bexiga dele, vamos encher a bexiga dele. Aí botou soro, deu água para ele beber, foi enchendo, foi enchendo. Ela falou, quando estiver bem cheio, a gente vai tirar o dreno e vamos ver se ele vai conseguir urinar. Aí nisso, Cris, fizemos uma volta assim no meu irmão, tava minha mãe, minha tia, eu, minha cunhada, a gente começou a orar pela vida do meu irmão e pedir, Senhor, não deixa com que meu irmão fique com dificuldade de urinar, não permita, Senhor, que isso aconteça com ele. O Senhor está vendo o desejo do coração dele, a aflição, Senhor, ele não quer usar fralda, ele não quer ficar assim, não quer ficar debilitado e tal, a gente orando e tal. Passou. Quando a enfermeira veio, vamos testar agora. Quando ela tirou o dreno, aí ele, eu tô sentindo vontade, tô sentindo vontade. E a gente naquela expectativa e nada de sair a urina. E a gente na expectativa, aí ele começou a ficar nervoso. Eu sentei do lado dele, comecei a cantar um louvor e falei, fica calmo. Fica calmo que o nervosismo vai te atrapalhar. Se acalma e deixa Deus agir. Se acalma. Aí ele foi se acalmando, daqui a pouco ele se urinou tudo. Tudo, ele ficou tão feliz, eu nunca fiquei tão feliz de fazer xixi, eu nunca fiquei tão feliz, e nisso contrariou o médico, porque o médico disse que ele não iria mais urinar sozinho, e ele estava urinando sozinho, e aí todos nós ficamos felizes, agradecemos o empenho da enfermeira, que tentou até as últimas gotas ali, né, que ele urinasse por conta própria, não precisasse de algum mecanismo para fazer isso. Resumindo mais ainda, Cris, porque senão é muito comprido, ele ficou mais de um ano nessa situação acamado, tá? Sem poder andar, sem poder nada, não tinha nada. Enfim, com a ajuda da gente, a esposa dele parou de trabalhar para cuidar dele, uma guerreira, pegava ele no colo para dar banho, assim, ele dependia de tudo para todo mundo, de todo mundo, né? Eu sei que com aquilo eu comecei a entrar na mente dele e falar, Felipe, você precisa continuar a fisioterapia, fazer fisioterapia, dando força e orando, a gente ia visitar, orava, ajudava no que podia e tal. Resumindo, hoje o meu irmão, ele anda, ele urina normalmente, só que é óbvio que acabou ficando uma sequela, ou seja, ele anda mancando um pouco, mas eu creio que aquilo ali é a marca do milagre, porque tem milagres que acontecem, mas para que as pessoas acreditem, os tomés, né, que existem muitos aí que só acreditam vendo,
para que eles acreditem, precisa de uma marca para que seja provado. E ele tem uma cicatriz enorme nas costas da cirurgia que ele fez na coluna, e ele tem esse puxar de perna. Meu irmão dirige, tá? Ele dirige, ele anda e ele urina normalmente, evacua normalmente, e eu dou graças a Deus por isso. E assim, esse é o testemunho que eu vivenciei. Cris, eu nunca perdi a fé. Eu acho que a gente não pode perder a fé. Por mais que ela diminua, mas se ela tiver do tamanho de um grão de mostarda, a montanha ela sai de um lugar e vai para o outro. Imagina se a gente tiver mais fé, o que Deus pode fazer, né? E Deus só faz mediante a nossa fé. Se a gente não tiver fé, é impossível agradar a Deus, né? Então, esse é o meu relato. Obrigada, viu, Raquel? Muito bom o teu testemunho, fico feliz. Edifica a nossa fé, né? É muito lindo. Obrigada. Essa enfermeira, ela cantava ponto de macumba do lado da maca do meu irmão, assim, sabe? E com muita veemência, a gente sentia que era algo que parecia não, era mesmo para cutucar, para tentar, como é que eu vou explicar? Para tentar desestimular nossa fé, ou não sei, sabe? Era uma coisa muito, muito séria mesmo. Assim, o ambiente ficava pesado, a gente sentia arrepio dentro do quarto, sabe? Quando ela entrava e começava a cantar aqueles pontos, chamando aqueles nomes e tal. E a gente começava a repreender em mente, para não criar o tal do embate de religiosidade, né? A gente começava a orar em mente, repreender, mas assim, foi muito, muito sério, assim, o mundo espiritual lutando, assim, Deus contra as forças das trevas, que a gente crê nisso, né? Então eu creio que foi muito espiritual também essa cura do meu irmão. Ok. Encerramos, então, mais uma noite aqui, mais um encontro, falando sobre testemunhos, edificando nossas vidas, nossa fé, para a honra e glória do Senhor. E vamos terminar com uma oração. Obrigada a todos vocês que estão aqui, e venham sempre. Sábado que vem não vai ter, porque a gente vai estar na imersão. E no sábado vai ser o dia que a pastora Bianca Toledo vai estar lá com a gente. Vai ser muito bom, gente. Vai ser muito, muito lindo, poderoso. E aí, no próximo sábado depois, eu vou avisando vocês, daí estaremos aqui novamente, tá bom? Vamos lá. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada por esse momento aqui, Pai. Mais um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos dando testemunho, Pai, da tua aliança conosco, Pai. Das promessas que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, nos dando essa nova chance, Pai. Obrigada, Pai, por guardar nossa casa, nossa família, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, livrando de todo o mal, envie seus anjos a estar nos guardando, guiando, protegendo a cada dia, a todo tempo, e que sejam mais testemunhos para honrar e glorificar o teu nome, Pai, pois o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Senhor, e é só de Ti que nós precisamos, é só de Ti que nós dependemos, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. E por mais esse encontro. E que haja cura, haja libertação. Que consagramos aqui a Ti, Pai, nossas vidas. É a nossa saúde física, emocional e espiritual. Guarda-nos, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço hoje e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijos no coração. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Até em breve. Boa noite.